Você quer melhorar a sua lista de leitura para o ano de 2026? Então, como você já deve saber, muitos dos livros vendidos nas livrarias hoje em dia, muitos dos autores famosos da internet acabam distorcendo as verdades bíblicas e até colocam ideologias disfarçadas no meio. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com você uma lista de livros que são teologicamente robustos, são sólidos e buscam estar o mais próximo possível da verdade bíblica. Eles vão te equipar para os desafios que você pode encontrar nesse ano. Então vamos lá. E um lembrete importante é que quando nós falamos sobre tipos de conteúdos como filmes, livros, nós precisamos exercer o nosso discernimento bíblico, porque nem todo livro que se diz cristão realmente é. E é por isso que nós temos que aprender a distinguir o que é aquilo que é sólido daquilo que às vezes está misturado com wokeismo, com liberalismo e com coisas progressistas naquele meio. E às vezes muitos cristãos estão consumindo esse tipo de coisa sem nem perceber. Então é por isso que a gente precisa filtrar também aqueles livros que nós lemos, até livros que são auto-intitulados como cristãos. Então, busca verificar quem é o autor, quem são as pessoas que endossam esse livro, quais são as visões desse autor nas questões culturais. Porque aquilo que você lê molda a sua mente, o seu entendimento. Então a gente precisa ter bastante cautela para não simplesmente ler um livro que é um best-seller, mas ler aquilo que vai realmente nos edificar. E é por isso que a gente vai ter essa lista hoje de livros, e o primeiro deles é O Coração dos Hábitos, do autor Greg Gifford. E esse livro aqui, ele vai muito além do que só dicas de formar hábitos. Aqui esse autor, que é um conselheiro bíblico, ele busca mostrar o porquê você faz o que você faz. Ele também coloca inventários, perguntas, tabelas que vão nos ajudar a tentar, de certa forma, rastrear os nossos hábitos pra gente ver qual que é a raiz mais profunda que tá ali embaixo. E o porquê esse livro é tão importante? Porque muitos dos livros seculares que falam sobre hábitos ou coisas do tipo misturam com evolucionismo, com psicologia, com humanismo. Então, esse livro aqui, ele traz uma abordagem bíblica e piedosa de como você pode mudar de verdade. Então, se você quer ter uma mudança real nesse ano, esse livro é para você. O próximo é o livro Igreja Vendida, do autor Richard Gans e William Edgar. Aqui eles falam sobre como que a igreja tem se vendido para a cultura, muitas vezes trocando a verdade bíblica por uma relevância cultural, e ele mostra como que denominações inteiras abandonaram a sã doutrina, muitas vezes indo para um liberalismo teológico, como que muitos autores abriram mão da mensagem do evangelho e como que existe uma pressão que muitas pessoas nem sequer percebem. Esse livro aqui, ele é um alerta, ele é urgente e ele nos faz um chamado a voltar para a fidelidade bíblica. Essa daqui é uma leitura obrigatória. E o terceiro livro da lista é Liderança e Sabotagem Emocional, de Joe Rigney. Sem dúvida, esse daqui é um livro revolucionário, porque nele o Rigney vai mostrar a questão da sabotagem emocional e como que isso está destruindo a liderança bíblica, seja na igreja, na família ou na sociedade. Então ele vai expor qual que é a tirania da empatia, o pecado da empatia e a covardia contagiante que está paralisando muitos líderes cristãos. Esse livro aqui ensina a ter uma liderança madura ao invés de simplesmente seguir com a ansiedade crônica da nossa era. É um guia muito prático para resistir toda a chantagem emocional, algo que está acontecendo muito hoje em dia, aliás, e você precisa ler esse livro e também presentear o seu pastor, porque ele é muito atual. E o próximo livro da lista é O Mito da Identidade, por Martin Iles. Nós vivemos num mundo em que os jovens estão sendo bombardeados com vários tipos de mensagens sobre identidade. Então, seja eles estão fazendo testes de personalidade para tentar entender quem são, ou então estão buscando uma identidade de um gênero separado da biologia, e isso está acabando com a nova geração, está deixando eles com ansiedade, com depressão e sem direção e sem propósito. Mas como que nós cristãos devemos responder a tudo isso? Esse livro aqui, o autor ele vai nos mostrar qual que é o propósito de Deus para cada pessoa, aliás, essa questão de antropologia, só que ele vai falar de uma forma muito prática e muito didática. E a partir daí nós vamos entender quem Deus nos criou para ser e como nós devemos viver para a glória de Deus. Então é um livro muito prático. Se você tem jovens na sua família, esse daqui vai ser um livro que vai ser essencial de presentear, ou se às vezes você trabalha com jovens, também vai ser um livro muito bom para você saber como conversar sobre alguns temas um pouco mais difíceis, um pouco mais densos, de uma forma que eles possam entender e voltar os olhos para a verdade bíblica. É um livro muito bom.
E o próximo é Igreja no século XXI, do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer foi um dos maiores pensadores cristãos do século XX e esses livros continuam sendo extremamente relevantes. Esse daqui é um compilado com 4 livros em que ele mostra os desafios que a igreja enfrenta na modernidade e como oferecer respostas sólidas, e especialmente os 2 últimos livros desse compilado, que é o Manifesto Cristão e o Grande Desastre Evangélico, são leituras essenciais. O Schaeffer, ele tinha uma capacidade única de conseguir conectar uma teologia profunda com uma aplicação cultural muito prática. Então, aqui ele mostra como a igreja deve se posicionar no mundo sem se conformar ao mundo. Então, é um clássico que todo cristão precisa ler. E o próximo é um livro que segue esse legado, que é Quando a Cultura Odeia Você, de Natasha Crain. Esse é provavelmente o livro mais essencial para 2026. Deveria ser literalmente uma leitura obrigatória para todo cristão, porque ela combina a análise cultural perspicaz com uma verdade bíblica de uma forma como poucas pessoas conseguem fazer. Então, esse livro mostra o porquê o mundo nos odeia, como nós, como cristãos, devemos perseverar nesse mundo que está polarizado, e ela desenvolve formas muito práticas. Por exemplo, ela tem um método ACT, que é Autoridade Bíblica, Convicção e Tenacidade, que são 3 pilares para permanecer firme quando a cultura nos pressiona a ceder. E o livro também aborda algumas das objeções mais comuns contra cristãos estarem nas esferas públicas, por exemplo, quando falam que cristãos não devem misturar fé e política, ou então quando falam que cristãos não devem buscar poder. Aqui ela responde tudo isso. Eu também já fiz vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, mas é realmente essencial. Só pra você ter ideia, algumas das pessoas que indicam esse livro: Franklin Ferreira, Alissa Childers, Erin Lutzer, o reverendo Wilson Porte, Alan Porto, Roster Guimarães e vários outros aqui dentro também. Então, são várias pessoas que viram a importância desse livro para esse momento cultural que nós estamos vivendo. E especialmente para 2026, esse daqui é um que você precisa ler. Ele não é tão grande, mas ele é muito didático, ele tem várias coisas que vão te deixar de queixo caído para ver quão importante elas são. Depois é o livro Psicobaboseira, de Richard Gans. Aqui o Richard Gans, ele expõe por que as teorias da psicologia são completamente incompatíveis com as escrituras. Ele fala sobre como a cultura está psicologizada e ele faz um chamado para a igreja voltar ao aconselhamento bíblico. E o que deixa essa leitura muito boa é o fato de que o Gans traz algumas das histórias reais, alguns dos relatos da experiência dele como psicólogo clínico. Ele era PhD em psicologia clínica, professor universitário, mas tudo mudou quando ele se converteu. E o livro tem várias histórias da experiência de quando ele trabalhou no hospital psiquiátrico, então são várias histórias que você fica parado assim, olhando pra página, e são relatos incríveis. E aliás, esse daqui é um livro que ele sempre esgota, ele já esgotou várias vezes, então garante o seu antes que isso aconteça e com certeza você vai ser muito edificado por esse livro fenomenal. O próximo é As Portas do Inferno Não Prevalecerão, por D. James Kennedy. Ele foi um pastor presbiteriano reformado, amigo de Francis Schaeffer, e escreveu esse livro sensacional no final ali dos anos 90. E já logo no início do livro, ele mostra como que o evangelho está triunfando, e isso te motiva a querer compartilhar ainda mais o evangelho. E depois ele mostra as formas como o inferno tenta atacar a igreja, seja pela mídia, por Hollywood, pela educação, várias frentes assim, e mostra como que nós podemos resistir. Então é um livro encorajador e prático. Depois, Guarde a Fé, de Kevin Swanson. Esse é um livro essencial para pais e jovens que querem entender mais sobre o que a história da igreja fala sobre a questão da educação. Então esse é um livro rápido e dinâmico ao mesmo tempo, porque ele vai trazendo vários gostinhos de várias pessoas da história da igreja, o que elas falavam, e ele traz desde o início dos pais da igreja até o início do século XX, falando sobre como guardar a fé nessa área específica e como famílias podem continuar passando a verdade bíblica para as próximas gerações. E esse daqui é um livro curto que traz verdades muito confrontadoras. O próximo é Um Método para Memorização Extensiva da Bíblia, do Andrew Davis. Eu já indiquei esse livro antes, porque com esse método eu memorizei um capítulo inteiro da Bíblia, e esse é o ponto desse livro, te ensinar a memorizar porções maiores da Bíblia. Então ele é prático, ele é aplicável e ele vai te motivar a esconder a palavra de Deus no seu coração. Então, se você quer começar a memorizar a Bíblia e não sabe por onde, esse livro te dá um passo a passo muito completo. Depois, A Essência do Aconselhamento Bíblico. Esse daqui também é um compilado de alguns livros. Ele é breve, mas ele é muito poderoso porque ele vai te dar ferramentas práticas
para o aconselhamento bíblico. Ele foi feito pela Associação Americana de Conselheiros Bíblicos, então ele vai abordar o chamado para aconselhar, o engano dos rótulos psicológicos, como lidar biblicamente com o sofrimento, com as emoções. Então, se você gosta dessa área de aconselhamento, seja de uma forma formal ou um pouquinho mais informal, então seja para pastores, líderes, pais, ou simplesmente alguém que quer ter uma sabedoria para conseguir compartilhar verdades bíblicas com outras pessoas, esse daqui é um excelente livro. É breve, mas ele é forte e muito confrontador. E para o 12º livro, o livro 12 Não é Demais, do Randall Heckman. Esse livro aqui desafia a mentalidade contraceptiva e anti-filhos da cultura em que a gente vive. Ele mostra que filhos são uma bênção. O próprio Randall Heckman, ele tem 12 filhos, ele compartilha a sua jornada, ensinando princípios bíblicos sobre reconhecer que Cristo é Senhor até sobre o número de filhos que você tem. E o que deixa esse livro muito legal é porque no início ele conta da história dele, ele conta como ele conheceu a esposa dele, como que foi a jornada deles cogitarem ter mais filhos, e é uma história muito legal, além de que depois ele vai trazendo os pontos históricos mesmo, sobre a história do planejamento familiar, todas essas coisas da contracepção, quais são as mentiras que muitas pessoas acreditam para tentar evitar ter filhos. Então ele vai respondendo tudo isso com as verdades da palavra de Deus. Então é um livro muito bom, com o prefácio do pastor Joel Bick, e você precisa ler. Não importa se você tem filhos ou não, esse daqui é um livro que vai te ensinar muito sobre vários assuntos essenciais para hoje. E o próximo é César e a Igreja, do Anthony Forsyth. Esse livro aqui, ele explora a relação entre igreja e Estado, mas não é um livro comum sobre esse assunto, porque ele vai falar um pouco sobre o que aconteceu no ano de 2020, sobre o governo tentando falar se as igrejas poderiam ficar abertas ou não, e aí ele vai lidar com a questão da desobediência civil, em que casos cristãos devem dizer não às ordens do governo. Então ele traz princípios bíblicos muito claros, traz questões da história da igreja, ele cita Schaeffer e vários outros teólogos muito bons. Então é um livro que vai te fazer pensar muito sobre questões muito importantes. Depois, Assuma o Controle da Sua Vida, de Richard Gans. Aqui ele traz o segredo bíblico do domínio próprio. Então ele vai mostrar que a Bíblia é o suficiente para lidar com os problemas que nós passamos e vai nos ensinar como assumir a responsabilidade de uma vez por todas, ao invés de cair num vitimismo. Esse é um livro muito importante sobre assumir responsabilidade, crescer em santidade de forma ativa e como viver como alguém transformado pelo Evangelho. É simplesmente maravilhoso esse livro aqui. O próximo é um livro menor, que é Verdades do Evangelho versus as Mentiras Pagãs, de Peter Jones. Aqui ele vai explorar 5 maiores diferenças entre a fé cristã e o paganismo, e o que é muito interessante é porque ele já é um estudioso nessa área há muitos anos, e ele fala sobre isso de uma forma muito clara. Ele vai até dando alguns exemplos da cultura pop de hoje em dia. Então, por exemplo, tem algum capítulo que ele vai falar um exemplo sobre o Rei Leão, como que já tem um elemento pagão ali. Então, existem várias coisas que às vezes a gente não percebe até que a gente entenda qual que é a visão de mundo por trás desses filmes, desses artistas que colocam coisas desse tipo. Então, é muito interessante, e como uma baita curiosidade que não tem a ver com o tema do livro, mas que eu fiquei surpresa quando eu descobri. O autor, o Peter Jones, hoje ele é um pastor presbiteriano, professor universitário, um teólogo, mas ele era amigo de infância do John Lennon. E ele conta isso num outro livro que ele escreveu, como que foram caminhos completamente diferentes entre os dois. Um se tornou um pastor que abraçou as verdades da Bíblia e luta por elas até hoje, e um outro que se deixou levar por uma cosmovisão humanista, em alguns pontos até pagãos, e teve um fim completamente diferente. Então esse daqui é um livro muito importante de você ler. Não deixe a capa te enganar, porque é um livro muito bom e vai te abençoar com certeza para esses tempos que nós estamos vivendo, em que o paganismo está em ascensão. Então você vai gostar de ler esse livro aqui, ele é muito bom. O próximo é Pensando Biblicamente sobre Educação, do Zachary Garris. Nesse livro, ele oferece uma visão bíblica completa sobre a questão da educação, mostrando que a educação ela não é neutra. Ele mostra de onde surgiram as escolas públicas, qual que é o raciocínio por trás na forma como elas foram estabelecidas, e incentiva cristãos a abraçarem uma educação realmente cristã. Se você tem filhos ou se você trabalha na área da educação, vai ser muito bom para você. E o próximo é Um Breve Manual de Evangelismo Estratégico, do Jim Wilson. Nesse livro aqui, ele traz princípios de evangelismo fazendo um paralelo com estratégias militares. Ele é bem prático, ele dá dicas, dá princípios, dá técnicas, e o que é muito bom sobre esse livro é que ele não fala só sobre a dica em si, mas ele também fala sobre a necessidade de ter uma piedade pessoal para conseguir ter um evangelismo eficiente.
Então, a própria história do Jim Wilson é fascinante quando você vai conhecer mais sobre ele. Então, busca esse livro aqui porque ele vai te ajudar a ter um pensamento mais completo sobre essa questão. O próximo é o livro Upgrade, 10 segredos para a melhor educação do seu filho, do Kevin Swanson. Aqui ele vai trazer os princípios para a educação cristã para famílias cristãs. E esse daqui não é um livro que só os pais devem ler. Os jovens, vocês já podem aplicar aqui esses princípios, porque ele vai pegar muito da sabedoria de Provérbios para uma vida cristã prática. Então, esse daqui é muito bom, porque estudar sobre isso vai ajudar as famílias a terem uma base sólida, não simplesmente de deixarem no modo automático a educação dos filhos, mas realmente serem ativos para que toda essa linhagem piedosa, essa linhagem de cristãos não acabe somente na segunda geração, mas que ela possa continuar. Então, são princípios muito bons. Depois o livro Qualquer Um Menos Eu, de Ray Comfort. O Ray Comfort, ele é um evangelista excelente. Foi com ele que eu aprendi o evangelismo de usar os 10 mandamentos para ajudar a pessoa a entender o pecado e para levá-la para a graça depois, mostrar a grandeza do evangelho. E nesse livro aqui ele vai trazendo princípios sobre quais são características que cristãos precisam ter para serem eficientes na hora de compartilhar o evangelho. E no meio ele vai ensinando, vai contando um pouco das interações que ele tem, então você aprende a como evangelizar. É muito bom. O próximo é um livro um pouquinho mais denso, que é Uma História da Obra da Redenção, de Jonathan Edwards. Aqui o Edwards, que foi um dos principais pastores para o Grande Avivamento, ele vai trazer uma perspectiva bíblica e triunfante sobre a história da redenção. E aqui, especialmente quando ele chega no final para falar sobre a questão do fim dos tempos, o fim do mundo, ele traz uma visão profundamente reformada e triunfante. E com isso a gente consegue entender que não é que as coisas estão indo de mal a pior. Pelo contrário, Deus está agindo mesmo quando a gente não está percebendo. E esse é um tipo de mentalidade interessante porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas simplesmente deixando o noticiário moldar o que elas acreditam sobre o fim dos tempos. E isso não é bíblico. O que a gente precisa fazer é voltar para o que as escrituras dizem. E aqui ele vai trazer um estudo aprofundado sobre essa questão. Tá até marcado aqui essa parte sobre fim dos tempos, o juízo final. Então é muito interessante para você abordar esse tema, porque o autor aqui ele traz uma visão profundamente reformada e necessária. O próximo também é um pouquinho mais denso, que é o livro A Ascensão e Triunfo do Self Moderno, por Carl Trueman. O que deixa esse livro fascinante é que ele traça a história intelectual de como nós chegamos ao momento cultural onde a identidade é simplesmente baseada nos sentimentos internos e que vê a realidade como se ela fosse subjetiva, em vez de objetiva. Então aqui ele vai mostrar as raízes filosóficas para toda ideologia transgênero, para a revolução sexual e para o individualismo expressivo. Esse daqui, se você tá no ensino médio ou na faculdade, com certeza você vai entender muita coisa que a sua faculdade não te fala, você vai aprender nesse livro aqui. É um livro que realmente, depois que você lê, você começa a identificar as coisas de não somente entender onde nós estamos, mas como nós chegamos aonde nós chegamos. Então esse daqui é um livro muito importante, mesmo que às vezes você só use para pesquisa sobre alguns temas específicos, é um livro muito bom. E outro livro que, se você é jovem, se você tá no ensino médio, na faculdade, você precisa ler, é o livro Ama Teu Corpo, da Nancy Pearcey. Aqui ela aplica a cosmovisão cristã à questão do corpo e da sexualidade, mostrando como que a cultura secular, no fim das contas, despreza e odeia o próprio corpo, tratando como algo separado da pessoa real, enquanto o cristianismo honra o corpo como parte da imagem e semelhança de Deus em nós. Então o livro ele vai abordar temas como transgenerismo, aborto, eutanásia, tudo isso através de uma lente de uma teologia bíblica do corpo. Então é muito importante que você leia esse livro, especialmente porque ela vai pegar muito do que o Francis Schaeffer falava e aplicar esses temas aqui. Então ele é muito bom para você entender a cosmovisão do mundo hoje em dia, sem contar que vai ser uma munição para embates que você enfrenta na sala de aula. O próximo é Flechas na Mão do Guerreiro, de Simone Quaresma. E esse daqui é um livro que ele é um manual para a criação de filhos. Então aqui ela fala sobre vários temas muito importantes para hoje em dia, mas também um ponto interessante é que vai ajustar a visão de muitos em relação a ter filhos. Porque o mundo hoje em dia fala que os filhos são fardo, que as mulheres devem buscar uma carreira ao invés de buscar ter uma família, ou se tiverem filhos que só tenha 1 ou 2 no máximo. Mas aqui a Simone vai trazer uma visão mais completa e mais bíblica sobre a questão de ter filhos. Então fica a dica para um livro muito importante, e sem contar que ele é um livro muito lindo, tem todo um trabalho gráfico muito bonito nele, você vai gostar muito. E o próximo é Transformadas, da Esther Engelsman. Esse daqui é um dos livros que provavelmente eu mais indico, porque ele é muito prático, no sentido de que ela vai nos ensinar
como a mente funciona, como que as coisas que a gente lê, que a gente assiste, que a gente ouve, influenciam a nossa mente e, consequentemente, moldam até o nosso cérebro. E também vai nos ensinar como nós podemos renovar a nossa mente para nos parecermos mais com o Senhor Jesus. Então é um livro importante e prático. O próximo é um livro um pouco diferente, que é O que a Bíblia diz sobre isso, do Kevin Swanson. Esse daqui, na verdade, é um currículo para a cosmovisão bíblica, porque a cosmovisão é um dos pontos centrais para cristãos, mas infelizmente muitas pessoas, muitos teólogos de internet às vezes falam sobre cosmovisão, mas de uma forma muito secularizada, sem mostrar o que realmente é. Então esse daqui é um guia iniciando para crianças a partir de 9 anos e se você quer se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais sobre cosmovisão, ou se você às vezes é um recém-convertido, e claro, se você tem filhos, esse daqui vai ser essencial. Ele é muito bonitinho, ele é cheio de perguntas, de ilustrações muito bonitas, que vão ajudar a entender mais sobre esse tema e enxergar o mundo através das lentes da palavra de Deus. Então, só para você entender um pouco, ele vai falar sobre a questão de entender o mundo ao nosso redor, sobre ética, sobre estudar a si mesmo, sobre a comunidade, a família, a igreja, o governo civil, o que é um bom governo civil e o que é uma boa legislação. Então, aqui já vai ensinar muito para os jovens. E para fechar essa lista, o clássico livro O Peregrino. Se você nunca leu esse daqui, 2026 é a sua chance. Nesse livro a gente acompanha o cristão indo da cidade da destruição até a cidade celestial. E ele enfrenta vários tipos de tentações, provações, dificuldades que são paralelos e alegorias com aquelas que nós sofremos na nossa própria vida. Então é um livro que vai te ajudar a enxergar coisas muito profundas da vida cristã. E é um livro que, se você já leu, ele é um ótimo livro para ler todo ano. Então, pega para ler esse livro porque ele é muito bom. E se eu fosse te indicar 3 livros que você não pode deixar o ano passar sem ler, seriam esses daqui. O livro Quando a Cultura Odeia Você, Igreja Vendida e Liderança e Sabotagem Emocional. Porque esses 3 livros aqui juntos, eles te equipam para grande parte das dificuldades que estão no nosso tempo atual. Então, o primeiro, ele vai te ensinar como que você pode permanecer firme diante da cultura que está nos pressionando, como responder às oposições em relação aos cristãos. O segundo vai te mostrar como que nós podemos ajudar a reerguer e resistir como cristãos, como que nós podemos ajudar a igreja. E o terceiro vai te ensinar a não cair na ansiedade crônica e na sabotagem emocional da nossa era. Então, esses 3 livros aqui, eles são realmente essenciais para esse ano, porque eles podem transformar a forma como você pensa e te ajudar a ser uma bênção na sua família, na sua igreja, na sua comunidade. E muitos dos livros que eu indiquei aqui nesse vídeo estão disponíveis como audiobook no aplicativo Eden Plus. E sem contar que se você tem crianças, você também pode ouvir histórias dramatizadas com seus filhos no aplicativo e são muito bonitas. Muitas trazem verdades bíblicas profundas de uma forma que te emociona. E se você não conhece, a Eden Plus não é só um streaming de filmes, também tem vários audiobooks, cursos, reality shows que você pode se aprofundar bastante em vários temas. Eu tenho certeza que você, ouvindo e aproveitando esse conteúdo, vai ser uma bênção na sua vida. E também não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com pessoas que você sabe que amam já ter uma lista de leitura pronta pro ano. E se você quiser saber discernir se um livro tem wokeismo ou não, se tem teologia liberal ou não, clica nesse vídeo aqui e eu espero que seja uma bênção na sua vida, que Deus te abençoe e com a graça dele nos encontramos na semana que vem.